Então, pessoal, boa tarde a todos aí. E hoje eu e o Marconi, né, vamos fazer uma apresentação a respeito da semiologia neurológica. A gente fez uma visão para ficar um pouco mais didático e também para que o tempo seja possível, né, porque o assunto é muito extenso, onde inicialmente vou falar para vocês a respeito mais relacionado ao conceito, um pouco de história clínica, uma avaliação básica neurológica. E quando na parte de história clínica a gente chegar na parte de exames físicos, a ectoscopia, aí nós faremos uma subdivisão onde o Marconi vai falar parte dessa ectoscopia e eu vou falar uma outra parte. Então, inicialmente, vou falar para vocês um pouco a respeito do conceito, a semiologia neurológica, o que é a semiologia, certo? Bom, pessoal, semiologia é uma maneira, né, um conjunto de signos e sinais e manifestações clínicas que, de uma forma ou outra, objetiva ou não, ela vai caracterizar uma disfunção orgânica, uma interrupção ou um bloqueio de uma via fisiológica. Esses signos vão determinar os sinais a respeito de uma degeneração que aconteceu, um desgaste ou através de trauma. São vários acontecimentos que podem caracterizar o que é uma doença ou uma patologia. E a gente, como médico, certo, vai ter que interpretar esses sinais, certo, para poder formar um raciocínio clínico, chegar a um diagnóstico, certo, e um tratamento e um acompanhamento de um tratamento. Então, dentro da semiologia neurológica, ou a semiologia de maneira geral, para poder levantar esses sintomas, esses signos, certo? Se o médico ele não tiver uma informação bem consolidada a respeito do funcionamento do nosso organismo, dos sistemas, das relações anátomo-funcionais, ou até um domínio da neurologia básica, ele vai ficar bem limitado a respeito de interpretar os signos de maneira geral, ainda mais uma análise neurológica que ela requer ela requer do médico uma experiência, uma bagagem um pouco mais específica, senão ela não chega a um resultado final dessa sua análise semiológica. Tem que ter os conhecimentos de anatomia, fisiologia geral, o conhecimento de síndromes neurológicas, vão se somar à exploração física que faremos um paciente através de técnicas. São diversas as técnicas semiológicas que vão trazer informações para a gente a respeito de uma função normal e uma função anormal. Você vai ter esse conhecimento para poder, através da aplicação de um raciocínio clínico, poder desenvolver hipóteses diagnósticas. E a partir daí, até usar de exames complementares diagnósticos para chegar a um tratamento adequado para o nosso paciente e, posteriormente, fazer o acompanhamento do mesmo. É muito importante, dentro da
dentro dessa exploração física do paciente, ter organizar de uma maneira que você chegue a seus resultados, para você aplicar os critérios que façam que você consiga diferenciar uma doença da outra. E é muito importante, dentro dessa bagagem, certo, das técnicas explorativas que você vai fazer, saber a respeito de um raciocínio e um diagnóstico topográfico, que são informações a respeito dos dermatomas que estão espalhados ordenadamente e demarcados ordenadamente no nosso organismo, onde as funções conseguem ser determinadas através disso. Um conhecimento muito importante também de nós, como médicos, que nós temos que ter a respeito, para formar uma ideia semiológica, para formar um raciocínio médico e ter o nosso diagnóstico, se não tivermos conhecimento a respeito das doenças, que seria um repertório nosológico do nosso sistema nervoso. O que seria esse repertório nosológico? É saber classificações de doenças e aplicar os vários critérios para identificar essas doenças e poder diferenciá-las. Como, por exemplo, conhecimento do que é uma neoplasia, o que é uma doença vascular que atinge nosso encéfalo, de que maneira que essa doença vascular atinge, quais são as possibilidades. Infecções que podem atingir nosso encéfalo, que atingem as meninges, qual maneira, quais são os sinais, quais são os pontos mais, e quais são as bactérias que mais afetam. A respeito de um processo inflamatório, como esse mecanismo acontece. Doenças generativas. Então, esse conhecimento nosológico a respeito de doenças, de maneira geral, que elas podem atingir o nosso encéfalo, passa a ser importante para poder atingir um raciocínio clínico e poder chegar a um diagnóstico. A semiologia, de maneira geral, e que nós vamos ter muito essa aplicação em todas as clínicas, diversas clínicas, ela se distribui de uma maneira, de um documento e de que todos os médicos, nós como médicos, vamos aprendendo a fazer em todas em todas as clínicas, desenvolver uma história clínica para você poder ter parâmetros que estejam ali registrados de maneira ordenada, certo? Que outros médicos possam ler a história e dar acompanhamento a um paciente. Então, uma história clínica, ela depende de uma série de ordenamentos para quem viu, que para quem está vendo, nós já estamos praticando, estamos mais, para quem está mais avançado está praticando, o pessoal que está chegando aí também já está praticando bastante essa questão de história clínica, e que é muito importante e passa a ser o dia a dia dos médicos, né? A gente vai aprendendo essa história clínica de maneira muito detalhada, com muitas informações, né? E com o passar do tempo a gente vai descobrindo, né, conforme aonde você está, aonde que você está atendendo, as coisas passam a ter uma dinâmica diferente, certo? Eu vou passar uma anamnese a respeito de uma história clínica aqui, de maneira geral mesmo, né, para não ficar muito maçante, só para passar uma sequência de uma história clínica,
que ela inicia, certo, através de uma anamnese que você vai fazer com o seu paciente, que quando estiver no consultório será de uma maneira, quando você estiver no ambulatório será de outra maneira, mas independente de onde você estiver, essa história clínica é necessária, útil e precisa ser registrada. Dentro da anamnese, é necessário uma observação criteriosa já do paciente, quando ele está entrando no consultório, no ambulatório, se você tiver a possibilidade de visualizar essa situação, como que ele está andando, qual que é a expressão dele, certo? São situações que você pode já, inicialmente, já ter uma ideia do que, de fazer algumas diferenciações e já fazer algumas percepções que podem ajudar no contexto da sua história clínica. Cada indício que a gente vai tomando, que vai pegando do paciente, ou às vezes do acompanhante, que às vezes também pode ser utilizado também as informações através das informações que um acompanhante venha passar para a gente, que todo esse indício, desde o início que ele vai entrando, nós vamos aprendendo a fazer um raciocínio clínico com as informações e já ir tomando decisões nessas palavras para poder formar o nosso tão desejado diagnóstico, né? Uma história clínica inicia com dados pessoais, só um segundinho. Cortou ali, mas inicialmente ele está faltando as palavras, mas os dados pessoais do paciente são necessários, certo? São várias informações a respeito do nome, sexo, idade, e vai longe, preenchimento de ficha padrão, que tem algumas informações ali diferenciadas conforme o tipo de clínica. O motivo da consulta. Qual a queixa principal que o paciente está apresentando ali, né? Tem que ser registrado esse motivo da consulta. E a partir daí vamos criando o nosso repertório semiológico. Não vou estar escrevendo uma história clínica, e sim só colocando algumas características principais, certo? Os sintomas declarados, então, do que o paciente vai passando para a gente, certo? A gente vai pegando essas informações, perguntando se aconteceu de uma forma repentina, se o paciente já experimentou essa situação, se já teve, se for um caso de uma dor ou acontecimento, né? Se já aconteceu antes, se foi súbito, se foi intenso, certo? Se veio de forma gradativa, se essas informações conduzem uma suspeita, por exemplo, uma dor muito intensa, insidiosa, dor de cabeça, poderia sugerir uma hemorragia como aneurisma cerebral. Se já teve um episódio, se a pessoa, no caso, vem com uma dor que já vem há muito tempo, lentamente, além de ter várias possibilidades, uma dor que vem lentamente, ela poderia ser de um caráter expansivo, certo? Não cursaria como uma dor súbita, como no caso de uma hemorragia, de um aneurisma cerebral. Se for uma dor lenta, poderia levar a gente a pensar, e depois veio com uma dor um pouco mais forte, poderia levar-nos a pensar a respeito de um tumor cerebral, certo? Que vai crescendo lentamente. Se está tendo uma perda súbita de um movimento,
se é progressivo, se 6 meses atrás teve essa mesma situação. Algumas coisas assim como algo que tenha uma evolução, que vem o sintoma, volta, vem, volta, se é uma situação ondulante. Então, todas essas maneiras da apresentação de uma doença, de um sintoma, perdão, eles vão já inicialmente já traçando um caminho de um pensamento clínico. Então, se esse início do sintoma foi agudo, subagudo, insidioso, crônico, essas situações de início de um sintoma trarão muitas informações para a gente. A duração, né, desse sinal e se ele já vem se repetindo. A frequência, né, se vem tendo uma certa repetição, uma frequência, se essa frequência é contínua, se desaparece, se ela precisa de alguma coisa para desaparecer, esse sinal. A localização, certo? Aonde o paciente, essa localização, no caso é o paciente que julga que ser correta essa localização. Essa localização inicial aqui nos antecedentes da enfermidade atual refere-se a uma localização onde o paciente está julgando ser correto esse local. Então tem mais dados a respeito dessa parte do antecedente de enfermidade atual, como se o tipo desse aparecimento, se é um tipo específico, se é peculiar, se tem fatores que desencadeiam esse sintoma, se tem alguma coisa que faça com isso, que isso reduza, por exemplo, sentar-se, fazer movimento, não fazer movimento. Então, todas essas informações vão formando o nosso pensamento clínico. Se tem alguma coisa associada que permita esse sintoma desencadear ou sumir, certo? E a partir daí nós vamos levando esse interrogatório e conduzindo para uma investigação. Se tivermos situações como cefaleias, fraqueza muscular, alterações visuais, desmaios, parestesias, anestesias, problemas relacionados à marcha, à fala, ou algum distúrbio psíquico aparente, alterações de esfíncteres, esses tipos de manifestações, certo? Eles geralmente vão nos levar a um pensamento neurológico. Então são sinais, são bem considerados como uma linha de eu duvidar se eu estou frente a um problema neurológico ou não. Só um segundinho que o meu... Então, temos os antecedentes pessoais. Dentro dessa história, são condições específicas que a gente vai tentar interrogar da pessoa particular a ela, que possa estar envolvendo, que possa alterar o nosso curso da nossa história clínica. São doenças que ele já teve, algumas infecções específicas, viroses específicas, traumatismos, cirurgias anteriores, todas condições que julgar que faça interferência relativa à doença atual que esse paciente está relatando. Se teve em relação à vacinação, a condições de nascimento, alguma coisa específica, cirurgias, como já tinha falado, se sofre alguma doença específica, se tem exames diferenciados, então tudo relacionado, uso de medicamentos, por exemplo, tudo relacionado a algo que possa interferir
a respeito do andamento do diagnóstico do paciente. Se é tabagista, se usa drogas, usa tóxicos, são informações que serão úteis. A respeito de antecedentes familiares, também doenças que sejam relevantes, que cursem para... são doenças que venham a... familiares que possam geneticamente proporcionar ou direcionar que esse paciente também possa ter interferências a respeito disso, doenças de parentes de primeiro grau, segundo grau, como ter diabetes na família, ter diabetes mellitus, ter acontecimento de doenças, acidentes vasculares cerebrais, algumas síndromes específicas. Então, são vários questionamentos que podem ser feitos para ajudar dentro do nosso tão famoso histórico, dentro desse nosso histórico que nós estamos criando para chegar a um raciocínio clínico para podermos diagnosticar uma doença. Agora, então temos também a parte de exame físico neurológico, a ectoscopia. Dentro desse ponto da ectoscopia, eu vou fazer uma descrição de alguns itens a respeito disso, e aí começaremos alguns exames que nós separamos para demonstrar para vocês, certo? Vou primeiramente aqui mostrar alguns materiais que são utilizados para exames neurológicos, né? Tá aqui a relaçãozinha, que seria baixador de língua, algodão, alfinete, estilete de ponta romba. Então, toda a descrição desses materiais aqui, diapasão, oftalmoscópio, uma lanterna, são todos itens chaves para uma análise neurológica. Aqui uma imagem aqui dos martelinhos para fazermos os exames de reflexo, né? O diapasão, para quem não conhece o diapasão, o aparelhinho aqui que ele faz vibração, ele emite ondas numa certa frequência e no caso, ao bater ele com essa ponta em alguma área, alguma superfície, né, ele inicia uma vibração nessa onda e que a percepção dessa onda aí vai trazer informações importantes a respeito dos achados neurológicos. O oftalmoscópio, né? Aí, temos aqui nesse ponto aqui eu vou passar para o Marconi iniciar, como estamos falando da ectoscopia, vou passar para o Marconi para iniciar a respeito de alguns exames ectoscópicos, certo? A respeito de motricidade, de sensibilidade, certo? Entre outros exames que a gente vai ver aqui, de coordenação e sinais meningos, tais, que o Marconi vai fazer essa parte dessa descrição para vocês, tá ok? Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Me escutam bem aí, todo mundo? Beleza. Vou colocar para apresentar aqui, vocês dão um feedback aí se vão conseguir ver. Estão conseguindo ver aí? Não, ainda não. Sim? Ah, beleza. Show. Então, o Hassan falou aí de fatores muito importantes aí, né, da história clínica e tal.
Agora a gente vai começar a falar sobre o básico aí para o exame físico neurológico. Então, aqui a gente vai abordar um pouco sobre coluna, marcha, que é o equilíbrio dinâmico, né? Não é, tem o estático e o dinâmico, marcha aqui é o dinâmico, movimento, motricidade e força muscular, o tônus muscular, coordenação, reflexos, sensibilidade e nível de consciência. Aqui, começando com a parte da coluna, né, que costuma ser uma parte bem negligenciada aí do exame físico, mas que é muito importante. A gente vai principalmente aqui para a neurologia. Agora falando da parte cervical, primeira coisa, a gente tem que observar se há limitação do movimento, ou seja, a gente pede para o paciente mexer o pescoço para um lado, para o outro, para frente, para trás, rotacionar, e observa aí se tem alguma alteração. Se a gente percebe alguma alteração nisso, do movimento, alguma coisa que não seja normal, aí a gente marca isso. Se tem rigidez de nuca, que é muito comum em infecção do sistema nervoso central, como meningoencefalite. Prova de Brudzinski é um teste que a gente pode estar fazendo para poder verificar isso aqui, a questão da rigidez na nuca, em caso dessas infecções do sistema nervoso central. Como está aqui na imagem, a gente coloca o paciente deitado aqui em decúbito dorsal, a mão do examinador vai só na cabeça, tá? Vai levantar a cabeça de modo a, assim, o queixo vai em direção ao peito, e aí a gente vai observar se a nuca dele está rígida, se está muito dura. E se tiver, ele vai sentir dor, e além da dor, ele vai flexionar aqui a perna da forma que está aqui na imagem. Se tiver tudo ok, se a prova de Brudzinski for negativa, a gente vai levantar a cabeça assim, o queixo no peito, tal, e o paciente vai conseguir fazer isso, aguentar isso com a perna esticada. Se tiver infecção, se for confirmada mesmo essa infecção, aí quando a gente fizer isso, ele vai sentir dor e vai automaticamente flexionar a perna assim, como está na imagem. Agora a parte da coluna lombosacra. Aqui a gente, da mesma forma, tem que observar se há limitação de movimentos. Pede para o paciente mexer a coluna para todos os lados possíveis, fazer uma rotação também. E depois a gente examina o estiramento de raiz nervosa. Faz o exame de estiramento de raiz nervosa, que tem 2 básicos, que é o de Lazeg e de Kernig. No de Lazeg, como é? Os 2 são com o paciente deitado em decúbito dorsal também, assim como no anterior. No de Lazeg, que é esse primeiro aqui, a gente vai, com o paciente com as pernas esticadas, a gente vai levantar a perna dele, se tiver alguma alteração, aí ele vai sentir dor, assim, mais ou menos entre 30 a 45 graus. Ele já vai sentir dor e a gente vai perceber. Se não, beleza, e a gente parte para o de Kernig. O de Kernig é com a perna aqui com a coxa já dobrada e a perna aqui dobrada com a coxa no ângulo reto. A gente levanta a perna, termina de levantar a perna, e aí ver se o paciente está sentindo dor. Se ele sentir, aí Kernig positivo, marca essa alteração. E agora,
outra parte muito importante é a marcha. A marcha é uma coisa que, por isso que a gente fala que a gente tem que o exame físico do paciente já começa desde o momento que ele entra no consultório. Ou seja, o paciente abriu a porta, está entrando no consultório, a gente já tem que observar a forma que ele está andando, a face dele. Muitas vezes a face também está querendo... tem alguma forma clínica que é um sinal de alguma enfermidade. E aqui a gente vai estar vendo alguns tipos de marcha. Eu coloquei aqui o equilíbrio dinâmico, já se observa desde o momento que o paciente está entrando no consultório, que eu falei. Disbasia é o termo técnico aqui que a gente usa para a marcha patológica. Quando a gente vê uma marcha que não é normal, né, uma anormal patológica, então isso é uma disbasia. Só o termo semiológico para isso. Primeiro a gente vai ter aqui a marcha ceifante ou hemiplégica. Como é? O paciente vai estar com a perna, membro inferior aí, esticado por causa da elevação do tônus dos músculos extensores. Os músculos extensores com o tônus muito elevado, então ele não vai conseguir flexionar a perna, vai estar com a perna bem dura e bem rígida. E no braço, membro superior, vai ter ao contrário, vai estar rígido também. Essa hipertonia vai ser nos músculos flexores. Então os músculos flexores vão estar, flexores, isso mesmo, vai estar bem rígido, hipertônico, e vai ficar flexionado aqui então, e o braço e a perna estendida. Essa vai ser o tipo de marcha aí, ceifante ou hemiplégica. É muito comum essa postura quando está em uma avaliação assim estática, a postura estática, né? Aí se chama postura de Wernicke-Mann. Aí quando está caminhando, o nome da marcha é ceifante ou hemiplégica. É muito comum, como está aí, em pacientes que tiveram AVC com lesão piramidal. Aqui a gente tem a marcha parkinsoniana. Essa marcha parkinsoniana, quando o paciente está nessa condição, ele tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de movimento. Então, os passos que ele for conseguir dar, já com muita dificuldade, são passos extremamente curtos. Passos muito curtos. Como estão vendo aí no GIF, ele dá passos bem curtos. O corpo inclinado para frente também é uma característica disso. Vai estar se tremendo, né, muito normalmente. E a mão também, na maioria das vezes, a mão dele vai estar como se fosse contando dinheiro. Aí a gente até fala, tem esse signo aí de conta dinheiro, né, ou conta moeda. Essa é a marcha parkinsoniana. Aqui, marcha cerebelar. Como o cerebelo é um órgão responsável pelo equilíbrio, então, quando tem uma lesão aí, a gente vai perceber uma marcha totalmente desequilibrada, que é a marcha ébria, né? A marcha do bêbado. Então, a pessoa vai andar como se estivesse bêbada. Isso se chama marcha cerebelar. Próxima marcha, a marcha escarvante. Marcha escarvante, nela o paciente não consegue levantar o pé. Então o que acontece? Ele vai levantar o máximo que puder o joelho para o pé não encostar no chão, porque se ele levanta o normal, o pé dele vai sair se arrastando no chão, porque ele não consegue levantar a ponta do pé. Então ele vai levantar muito o joelho vai levantar muito, extremamente, e o pé
vai ficar lá com a ponta lá embaixo. Então, essa marcha aqui também é conhecida como a marcha equina. Equina porque parece o andar de um cavalo, se vocês observarem aí. Parece o andar de um cavalo. E mais internacionalmente aí chamam marcha steppe. Marcha anserina. Essa marcha é causada... Primeiramente, eu não achei um GIF aí, vocês não estão observando, porque a gente não conseguiu um GIF legal para colocar aí ao lado da explicação, mas vou passar um vídeo assim que eu terminar de falar, de descrevê-la. Essa marcha, ela é causada por fraqueza da musculatura pélvica. Então, a pelvis ali não vai ter mais resistência no caminhar. Então, o paciente, ele vai ficar... Cada passo que dá, ele vai colocar o peso todo do corpo em cima da perna que está de base, né? Ou seja, da perna que está no chão no momento. Então, se ele anda, deu um passo com o pé direito, o pé direito está no chão, aí o corpo dele vai estar em cima, totalmente sobre, aí apoiado na perna direita. Aí foi com a perna esquerda, então o corpo vai para a perna esquerda, apoiado ali, porque não vai ter mais resistência na musculatura pélvica. Por causa disso, buscando esse equilíbrio, os pacientes normalmente fazem uma hiperlordose, né? Ou seja, joga a coluna lá para trás, joga as costas, né? A coluna para trás, e também ficam com a mão apoiada nas costas para ter uma base melhor. Vamos ver no vídeo. Estão vendo aí? Ela joga o corpo para cima da perna que está no chão. A cada passo ela vai mudando as costas, ela inclina mais para trás e a mão apoiando também na cintura para sentir mais firmeza, né, na base. Também é conhecida como a marcha do pato, porque fica andando como um pato. Aqui, agora vamos falar de motricidade. Motricidade que a gente vai ter a voluntária, primeiramente, a espontânea. Espontânea quando é quando o examinador pede ao paciente que ele faça algum movimento e ele vai lá e faz sem problema. Se tiver alteração, uma alteração aqui é quando o examinador pede para o paciente fazer algum movimento, coisa simples tal, e alguma coisa dá errado, ele não consegue fazer. Aí marca lá se tiver alteração. Se não tiver, tá conservado, né? É assim que a gente faz. Força muscular. Aqui a gente pede para ele normalmente vencer uma resistência. Depois tem umas imagens para mostrar aí também, de exemplos desses exercícios aqui, desse exame. E coordenação, fazer coisas simples, nada muito difícil, só para ver se está dentro das capacidades normais de uma pessoa normal. Nada de muita habilidade, não é isso não. Um exemplo aqui seria, por exemplo, ele sentado aí, bater com as duas mãos, por exemplo, na coxa, e primeiro com a palma da mão, depois com o dorso da mão, aí inverter, assim, entre a palma e o dorso. Involuntária, aqui a gente vai estar examinando o tônus muscular, pode fazer tocando, né, com pinça, essas coisas. E motricidade reflexa também. Aquela que a gente faz com o martelinho, né, aquele martelinho lá que o Hassan mostrou na imagem antes, que a gente faz o arco reflexo, né? Quando a gente está laçado, o doutor vai lá,
dá com o martelinho no nosso ligamento rotuliano, e aí a gente vai e responde inconscientemente, né? Coisa que é sem consciência, isso não passa pelo cérebro, é só da parte sensitiva, vai para a medula espinal e volta ao reflexo pelos nervos motores. Aí por isso que é arco-reflexo. Da mesma forma, quando a gente toca alguma coisa, uma panela ou alguma coisa, não sabia que estava muito quente, e vai e tira a mão rapidamente. Foi um reflexo espontâneo, né? Aqui. Na força muscular são testados vários grupamentos musculares diferentes. A gente pode pedir que o paciente fique com o braço para cima, tal. Pede para ele resistir aí durante alguns segundos com o braço. A gente pode tentar colocar uma resistência também, segurar um pouco para examinar como é que está a força dele, se está normal. Não é nada para... Aqui é coisa para ver se está dentro da capacidade de uma pessoa normal. Não é nada de muita força, nem nada disso. Vamos ver aqui, tem uma imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses exames. Aqui, na primeira imagem A, a gente tem aqui o doutor, o examinador. Ele está com o dedo dele e a paciente agarra o dedo dele e ele pede para apertar o dedo. E aí ele vai sentir como é que está a força dela nessa mão. Aqui a outra mão dele, se vocês observarem, está no braço, porque de repente ele pode fazer uma resistência um pouco, só um pouquinho, para ver como é que está essa parte também. Na imagem B, a gente está vendo aqui ele com as duas mãos aqui, ver se ela consegue apertar os dedos do examinador com a mesma intensidade dos dois lados, tudo. Na letra C, na imagem C, a paciente está com o braço dobrado aqui e a gente pede para ela dar uma segurada e a gente vai tentar abrir, pede para ela resistir e a gente vai testando a força dela assim também. A imagem D é a mesma coisa, só que aqui a gente força um pouco mais o ombro. Na imagem E e na F, nessas de baixo, a gente está aqui fazendo a resistência contra todos os dedos, né? Resistência contra todos os dedos. Que aí a paciente tá com a mão como se fosse uma conchinha assim, o doutor também, o examinador, e aí vai um contra o outro para poder testar como é que tá a resistência do paciente também. Vários exames assim, entendeu? Esses foram alguns exemplos. Para força aqui, a gente tem essa tabela que é para medir, uma tabela de classificação da força, né? Que ela vai de 0 a 5. Então, como é? No 0, por exemplo, o paciente está lá acamado. E aí ele não consegue nem contrair o músculo para poder se movimentar. Você não percebe nenhuma contraçãozinha, nem nada. Então, isso aí vai ser a classificação 0. Na classificação 1, a gente percebe um pouco de contração, ele está contraindo lá para tentar movimentar, mas não consegue movimentar nada. No número 2, classificação 2, ele vai conseguir contrair o braço, por exemplo, tá? Vai movimentar o braço de um lado para o outro na cama, mas ele não vai conseguir levantar o braço, ou seja, ele não vai vencer a gravidade. Ele não vai vencer a gravidade, consegue movimentar um pouquinho assim de um lado para o outro, tal, mas a gravidade não consegue. Na classificação 3, ele realiza um movimento contra a gravidade, ele consegue mexer, levantar e tal, mas não permanece. Ele levanta, mas não vence essa resistência, ele já baixa logo o braço, porque não aguenta, não resiste aí permanecer com o braço contra a gravidade. Na classificação 4,
ele realiza o movimento contra a gravidade e consegue ficar um pouquinho ali, alguns segundos, com o braço estendido. E na 5, é o que a gente considera normal, né? Ele faz o movimento normal, tal, consegue resistir um tempo legal. É o que a gente considera normal, aí é a 5. Então, tá aí a nossa tabela de classificação da força muscular de 0 a 5. Tônus muscular. Então, para o tônus muscular, a gente vai fazer a inspeção, vai observar, né, primeiramente, o que a gente pode ver aqui de alteração mais comum é o achatamento. O achatamento que se observa em casos de hipotonia. Hipotonia, quando o paciente está com o tônus muscular muito baixo. Aí, ou seja, o paciente vai estar lá deitado, por exemplo, e o músculo dele vai poder ser observado assim, mais achatado por cima da cama, como se fosse mais só pele, né? Vai estar bem mole. Tônus muscular é o que dizem que diferencia, né, uma pessoa viva de uma pessoa morta. Porque a pessoa morta não tem tônus muscular, não tem essa rigidez, né, natural. Palpação, a gente vai sentir a consistência. Se nessa palpação, a consistência muscular, a gente sentir o tônus aumentado, então provavelmente o paciente vai ter uma lesão central. Se tiver muito rígido. Se o tônus estiver muito diminuído, se a gente sentir muito flácido lá, aí provavelmente vai ser uma lesão nervosa periférica. E movimentos passivos. Também vamos estar examinando isso. Movimentos passivos, aí o examinador ele que vai mover, por exemplo, o braço do paciente e para observar se vai ter uma resistência ou não, se vai estar tudo normal, se o tônus está normal. Por isso que é passivo. O paciente não vai fazer nada, o examinador que move. E a extensibilidade, que no caso de uma hipotonia, aí vai ter uma maior extensão e numa hipertonia, uma menor extensão. Em casos de hipertonia, quando a gente tem uma hipertonia piramidal, a gente vai observar uma espasticidade eletiva. Como assim? Eletiva contralateral. Por exemplo, tá aqui vai ter os extensores do membro inferior, ou seja, extensores, ele vai ficar estendido lá, vai ficar esticado, todo duro, sem conseguir flexionar uma perna, por exemplo. E contralateral vai ser o outro braço, né? Vai ter os flexores, então vai ter o outro braço vai estar flexionado, vai estar dobrado, porque vai ter uma espasticidade aí. E ela é elástica. Quando é piramidal, a gente vai dizer que é elástica, porque se a gente estica o braço do paciente, a gente consegue esticar, beleza, mas quando a gente solta, esse braço vai voltando a ficar dobrado outra vez. O paciente não consegue permanecer com ele esticado. E quando é extrapiramidal, a gente vai observar a rigidez aí também, não eletiva, ou seja, pode ser do mesmo lado, né? E a gente vai dizer que ela é plástica também. Como assim plástica? Plástica, por exemplo, quando você pega um boneco e aí coloca o braço do boneco lá e ele fica parado. Aí ele não volta. Tá lá travadão. Isso aí, por isso que a gente diz plástica. E vai ter o sinal, a gente vai observar também o sinal da roda denteada nisso. Sinal da roda denteada, por quê? Por exemplo, o paciente está lá com o braço dobrado,
a gente vai tentar abrir o braço, vai conseguir abrir, mas não vai ser um negócio uniforme, né? Não vai ser uma abertura uniforme, vai ser fragmentado, tipo, vai ficar trac, 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 como se fosse uma roda denteada. Vai sentindo a diferença dos níveis aí. E é isso. Minha parte. Agora, passa aí pro ração outra vez. Alguém tem alguma dúvida aí nessa parte? Quer falar alguma coisa? Então aí, Hassan, deixa Já é contigo. demais. Parabéns, Deus. Acertou, foi ela mesmo. Tá bom aí, pessoal? Tá escutando? Show, escutou aí bem. Os GIFs ficaram bem massa, hein? Que pena que não deu tempo da gente pegar tudo, né? Foi ontem à noite, Marconi, que tu conseguiu com a Sol lá que fizeram, né? Foi. Mas já tá vai. tranquilo. próxima... Eu mostrei a apresentação pra ela lá e aí ela disse, a gente pode fazer isso aqui e tal. Aí deu umas ideias, legal, gostei, aí ficou bom. Depois você passa pra mim. Fica bem legal, com certeza. Então, pessoal, para finalizar, continuando nos itens ali da inspeção, ficou ainda para ser falado sobre a coordenação, níveis de consciência, certo? E reflexos motores. Então, para não delongar muito... Oi? Já estou compartilhando. Estou compartilhando, só não deu certo. Não foi ainda, né? O Lentium aqui não é fácil. Acho que ele deve estar chegando aí, mais uns 5 minutos de delay. Certo. Então, pessoal, para dar um andamento e finalizar, faltou a coordenação, reflexos motores, sensibilidade superficial e profunda e níveis de consciência. Então, uma passagem mais rápida aqui para ficar um pouquinho mais dinâmico e que... dando continuidade aos exames, né, os exames físicos relacionados às funções neurológicas. Quando falamos de coordenação, certo, temos sempre envolvendo o cerebelo, está envolvido nesse processo de coordenação dos movimentos, e também falamos de propriocepção, que é uma relação, uma sensibilidade o nosso posicionamento espacial. Então, para sabermos se essa via, de alguma maneira, ela possa estar interrompida, prejudicada, e que o sinal não está, esta via não está funcionando corretamente, a gente tem algumas manobras semiológicas, algumas semiotécnicas para testar para podermos testarmos essas funções. Então, relacionado à coordenação, temos a prova do índice-nariz, índice, o dedo indicador, paciente com os olhos fechados, certo? Direciona o seu indicador até o nariz. A gente pode repetir várias vezes esse processo. Se de olhos fechados, praticamente, se ele conseguir fazer esse processo naturalmente, estamos dentro de uma situação de normalidade. Caso ele não consiga
efetuar essa ação, essa manobra, de olhos, no caso de olhos fechados, se ele não conseguir, certo? O problema pode estar relacionado com a propriocepção. Agora, se esse paciente não conseguir fazer esta manobra, esse movimento, nem de olhos abertos, o problema pode já ser central e relacionado ao cerebelo. Tem outras provas que podem chegar à mesma conclusão, que seria a prova índice, não vou detalhar, que não vai fazer muita diferença para agora, é a prova calcanhar-joelho. Ao calcanhar-joelho, e também é interessante para fazer a respeito do membro inferior, com o paciente em decúbito, se você pede para ele levar o calcanhar contralateral até o joelho contralateral, certo? E se essa situação ocorrer de maneira normal, tranquilo, se caso ele não conseguir executar isso, também se pode pedir para escorregar, além de levar o calcanhar até o outro joelho contralateral, pedir para ele escorregar até os pés. Então, esse também dá para fazer avaliação a respeito da propriocepção. Outra maneira que você pode fazer é pedindo para fazer movimentos repetidos e alternados, que essa diadocinésia que consiste em você pedir para, no caso com as duas mãos, o paciente, por exemplo, em pé ou sentado, bater com as mãos nas coxas, por exemplo, e bater com o dorso e bater com a palma, bater com o dorso e com a palma repetidamente, para ver se ele tem coordenação nesses movimentos. Outros testes que a gente faz, agora relacionado a reflexos motores. Primeiro vimos ali a coordenação, agora a respeito de reflexos motores. Os reflexos motores, a gente relaciona eles aos reflexos superficiais e os profundos. Os superficiais chamamos de esteroceptivos, certo? Dentro dos reflexos motores esteroceptivos ou superficiais, temos um dos testes aí bem característico dentro da neurologia, que é o teste cutâneo plantar, aonde a gente procura o signo sinal de Babinski, que seria esse sinal. O que seria esse teste? O paciente, faríamos na sola dos pés, na parte plantar, nós vamos fazer um movimento com algum objeto que seja um pouco mais rombo, ou até o martelo ao contrário. A gente passa esse objeto desde o calcânio, levemente, né, até o hálux. Se o paciente estender os dedos, tratamos de um sinal patológico, que é o sinal de Babinski, que tem várias consequências aí dentro das doenças neurológicas. Já os testes dos reflexos profundos, eles podem ser feitos em vários músculos, certo? O tricipital, o bicipital, tem o patelar. Esses testes são feitos através utilizando o martelo, certo? Aonde nós vamos tentar, a gente vai tentar, através desses testes, desses músculos, ver como é que estão os reflexos dessas localidades, né? Desde a parte superior até a inferior. Esses testes, na verdade, eles têm uma percepção muito discreta. A avaliação tem que ser bem criteriosa, porque os reflexos, por exemplo, mesmo a relação do joelho ou do músculo biceptal, patelar, esse que a gente faz do patelar do joelho, ou do aquileu, lá do tendão de Aquiles,
quando a gente faz esses movimentos, essas batidas com o martelo, em posições adequadas ali para ver esse reflexo, eles são muito sutis. Então, o critério de avaliação a respeito desses signos, eles têm que ser feito com bastante critério. Temos também o clonus, que se trata de reflexos profundos, e o flapping. O clonus, ele se trata de, com o paciente em decúbito, com os membros inferiores esticados, faz-se um movimento dos pés, e quando faz um movimento, no caso do pé, para uma movimentação, o pé continua em situação de repetição, como se continuasse tremendo. Então o clonus faz-se nos pés e o flapping faz para as mãos. Esses tipos de exames aí são bastante relacionados a doenças relacionadas com hepatite, certo? Que tenham repercussão cerebral. Ou doenças hepáticas que tenham repercussão cerebral. As sensibilidades, esses reflexos motores, certo? São avaliados através de movimentos, né? Se esse reflexo foi fraco, ou se foi muito forte, ou se é normal, através dessa tabelinha aqui, onde temos a pontuação de 0 para 100, sem nenhum reflexo. Negativo, um negativo para se esse reflexo foi muito baixo, existiu, mas foi muito baixo. Uma cruz ou um positivo para se esse reflexo está dentro de um reflexo normal. Os reflexos vivos, que são um pouquinho acentuados, levam 2 cruzes e 3 cruzes para hiperreflexia. A hiperreflexia não significa que é um reflexo exageradamente forte e repetitivo, e sim, a hiperreflexia, ela é um reflexo muito sensível, onde você estimula uma área próxima à área onde você está fazendo o seu teste, e mesmo assim ocorre esse estímulo reflexo. Então tratamos aí de hiperreflexia, certo? Temos também a respeito de sensibilidade, temos alguns itens de sensibilidade que podemos testar. Nesse caso aqui, vamos passar alguma informação a respeito da sensibilidade objetiva, que pode ser especial, profunda ou superficial. A sensibilidade subjetiva é aquela sensibilidade que o paciente está referindo que está sentindo, não está sentindo, está deixando de ter alguma sensação específica em relação a tátil, térmica ou dor, mas subjetivamente é quando o paciente está descrevendo essa informação para a gente. Já a objetiva seriam as sensibilidades onde a gente vai medir, vai testar, vai verificar e ter as respostas de maneira objetiva, sabendo, podendo, no caso, descrevê-las onde elas têm uma exatidão, uma repercussão visual, clínica, e através dos exames que estaremos fazendo. A sensibilidade profunda, temos alguns tipos dessa sensibilidade: a vibratória, de pressão, cinética postural e dolorosa. A dolorosa não faz parte, perdão. Vibratória, pressão, cinética, postural. Já a superficial são relacionadas a tátil, térmica e dolorosa. Para fazermos testes em relação à sensibilidade superficial,
Temos, no caso da tátil, a gente utiliza um chumaço de algodão ou outro objeto que a gente vai passar em algumas regiões para fazer testes, alguns dermátomos do paciente, para fazer uma observação comparativa a respeito dessa sensibilidade. Se existe diminuição, se existe diminuição de um dermátomo para outro, se está ocorrendo de maneira bilateral ou só em um hemicorpo. A partir daí a gente faz a avaliação, a localização e podemos conseguir relacionar com essa clínica alguma patologia. Temos também a dolorosa, que fazemos estímulos da mesma maneira do que a tátil, mas agora com alfinete, onde fazemos aplicações desse alfinete pontiagudo, que não seja uma coisa exagerada, em vários dermátomos também, e vamos conseguir determinar como que está a sensibilidade à dor desse paciente. Se não tiver nenhuma sensibilidade, é anestesia. Se tiver uma sensibilidade reduzida, tratamos de hipoestesia, uma diminuição dessa sensibilidade. Estamos falando de dor, estamos falando de analgesia se não tivermos, analgesia se não houver estímulo doloroso. Se houver baixo estímulo doloroso, hipoanalgesia. E se esse estímulo doloroso for intenso, exagerado, a hiperanalgesia. Em relação à térmica, a sensibilidade térmica a gente faz a medida, pode ser com tubos com água levemente aquecida ou com tubos mais gelados, que foram mantidos em refrigeração, e aí vão fazendo também esses mesmos testes em vários pontos, em vários dermatos, fazendo a comparação entre um lado e outro do corpo e verificando qual que é a sensibilidade desse paciente. A avaliação de uma sensibilidade térmica, ela pode estar diminuída, aumentada ou até ausente. Ou relacionada aos dois lados, a um hemicorpo, e esse tipo de avaliação que tem que ser feita para podermos determinar qual o tipo de lesão, se existe uma lesão e qual a região dessa lesão, através do conhecimento das vias, certo, de sensibilidade, de dor e tátil, aonde que elas iniciam e aonde que elas terminam, a gente consegue determinar. Através desses testes podem favorecer o entendimento clínico de uma patologia. A sensibilidade profunda é onde temos essa sensibilidade profunda ou cinético postural. Essa sensibilidade ela pode ser vibratória, estéreo, pode ser grafestésica e também estereognosia. Quais são as diferenças entre essas sensibilidades? A profunda cinético-postural, a gente consegue fazer uma avaliação através de um teste específico, aonde a gente pega o hálux, o dedo do pé, ou o hálux ou da mão, onde o paciente com os olhos fechados, a gente pega esse dedo e coloca em várias posições, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e para numa posição. Se ele com os olhos fechados, em várias vezes que você vai fazendo, ele não conseguir acertar em que posição que você está deixando o hálux dele, estamos tratando aí de uma disfunção da sensibilidade profunda. A sensibilidade vibratória é a sensibilidade onde usamos o diapasão, aquele aparelho que emite
frequências de som onde, em algumas proeminências ósseas, a gente encosta esse diapasão após ativá-lo, as ondas ali, e pedimos para o paciente ver se ele está percebendo essa vibração ou não, para ver se essa via está funcionando corretamente. A gente pode fazer em várias proeminências ósseas. A estereognosia se trata do paciente reconhecer um objeto conhecido por ele de olhos fechados. Onde ele de olhos fechados, você coloca uma caneta na mão dele, um copo, formatos conhecidos variados, e percebemos se ele, uma moeda, e percebemos se ele vai reconhecer ou não, para ver se essa sensibilidade está funcionando corretamente. A grafestesia se trata de uma sensibilidade onde a gente pode testá-la fazendo movimentos na pele desse paciente, na mão do paciente, mais especificamente, onde você desenha um número e ele reconhece ou não reconhece esse número. Caso ele tenha bastante dificuldade e não interfira a questão de escolaridade dele, caso ele conheça os números tudo certinho, aí poderemos ter um problema nessa sensibilidade. Para finalizar, níveis de consciência. Os níveis de consciência podem ser avaliados, né, pela essa famosa escala, a escala de Coma de Glasgow, onde temos as diversas, temos 3 observações claras e números para chegar como é que está o paciente nessa escala de Glasgow. Pode chegar de 3 a 15 essa avaliação. Tem também uma possibilidade de incluir a avaliação popular, mas é algo não consistente aí dentro não está bem estabelecido e bem regrado. Mas dentro da escala de Coma de Glasgow, uma numeração normal de 3 a 15, não vou detalhar o que é, porque eu creio que a maioria tem já ideia a respeito de como que formula e como você chega a essas informações com o paciente e quando que utiliza, né? Ela é também bastante útil na neurologia para algumas situações mais de emergência, algumas situações já de consultório não seria bem a aplicação não seria a melhor. E também, se tratando de bioconsciência, temos o mini exame do estado mental. É outro exame que ajuda a respeito principalmente da avaliação rápida de um consultório. Ele é bastante empregado, porém tem bastante limitação também. E através de pequenas análises de condutas, pode orientar o médico a saber qual que é o que ele pode fazer, ou se ele encaminha para o neurologista ou não. Uma avaliação inicial de um consultório, ele estaria bem empregado. Eles são 2 etapas, onde são avaliadas orientação, memória, atenção, e também tem avaliado, por outro lado, também avaliado é feito análise de... São pontos que são derivados dessas avaliações, e dentro dessas 2 fases, né, se analisa habilidades específicas relacionadas também à nomeação e compreensão. Então temos a parte de compreensão e a parte de orientação, memória e atenção, e os números são distribuídos conforme o estado desse paciente, e determinará um desempenho cognitivo na prática mais para quadros demenciais, e onde o normal é obter mais de 25 pontos. E perdas cognitivas mais leves entre 21 e 24, e a somatória a respeito de um desempenho cognitivo moderado entre 10 e 20. A menor que 9 seria grave. E esse teste também é limitado em relação à escolaridade ou
como que esse paciente, qual que é o estado de educação desse paciente em relação à escolaridade, tá? E o conhecimento de algumas, dentro de alguns conhecimentos, favoreceria, dificultaria, né, ele responder algumas desses questionamentos e atrapalharia no resultado final. Então, pessoal, semiologia neurológica, tentamos fazer um apanhado, na verdade não entramos em nervos cranianes, certo? E que iria muito mais longe, mas mais umas 10 horas aí acho que seria suficiente para descrever um pouquinho mais a respeito disso. Obrigado a todos, e é isso aí. Muito Parabéns. bom, senhores. Parabéns. Parabéns, Hassan. Parabéns, Marconi. Vocês foram sensacionais. Não tem cachorro, não. Deve ser do vizinho. O cachorro do vizinho. Gente, não sai, tá? Eu vou comentar mais um negocinho. Você tá ou não, Adriane? Tá aparecendo sua foto. Ai, gente, como Adriane assim quer que a apareça câmera todo é- mundo e ela não. Pois é, ela voltando um e ela não tava aberta a câmera dela. A gente, eu tô com cara de acabar. Oh, isso é golpe baixo. Estratégia